Visionária Esportes. Fala, minha gente, bom dia, graça e paz, aqui é Manuel Rodrigues chegando com mais uma edição do Visionário Esportes nesta sexta-feira, 5 de dezembro de 2025, edição inédita aqui para vocês. É uma alegria começar o dia ao seu lado, trazendo informação, fé e inspiração para iluminar sua sexta-feira com propósito e esperança. A palavra que nos inspira hoje está em Salmos, capítulo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O tema de hoje é ambiente dominado por Deus. Quando reconhecemos que tudo pertence ao Senhor, inclusive o ambiente em que vivemos, trabalhamos e caminhamos, nossa perspectiva muda. Ambiente dominado por Deus não significa ausência de problemas, mas presença de direção. É saber que onde ele governa, há paz, onde ele estabelece sua autoridade, há ordem, e onde ele manifesta sua presença, há propósito. No esporte, um ambiente saudável transforma desempenho. Na vida, um ambiente dominado por Deus transforma destinos. Que hoje você permita que o Senhor governe sua casa, sua mente, suas decisões e seus caminhos. Quando Deus domina o ambiente, ele também domina o rumo. E tudo passa a fluir de forma mais leve, mais clara e mais abençoada. Você também pode ouvir a reprise hoje às 6 horas da tarde aqui na programação da Rádio Visionária e também nos acompanhar na sua plataforma digital favorita, Spotify, Deezer, Amazon Music e YouTube Music. O programa também está sendo transmitido pela Luar Rádio Web e Nossa Rádio Vida, ambas de Teresina, no Piauí, pela Rádio Sonora de Ilhota, em Santa Catarina, nas frequências AM 1100, FM Ondas Curtas e pela Londrina Web Rádio da cidade de Londrina, no Paraná. Vamos juntos para mais uma grande jornada de informação, fé e inspiração? Então fica com a gente, porque o Visionário Esportes está apenas começando. Visionária Esportes. Voltamos aqui com o Visionário Esportes e vamos para o nosso placarzão do Visionário Esportes. Nilber Ferreira vai voltar na segunda-feira, tá, gente? Então, hoje ele não tá aí com a gente, ele volta na próxima semana. Podem ficar tranquilos que ele estará conosco. Campeonato Brasileiro da Série A. Como não tivemos programa nem na quarta nem na quinta, nós vamos apresentar os resultados desde terça-feira, tá? Então, rodada completa aqui pra vocês. Na terça, o Vasco perdeu em casa pro Mirassol por 2-0, gols de Renato Marques e Carlos Eduardo. O Grêmio também perdeu em casa, perdeu para o Fluminense por 2-1. André fez o gol do Grêmio, Soteldo fez os 2 gols do Flu. Na quarta, o Fortaleza venceu o Corinthians por 2-1 e saiu da zona de rebaixamento. Pochettino e Herrera fizeram os gols do Fortaleza, André fez para o Corinthians. O Red Bull Bragantino goleou Vitória por 4-0. Eduardo Sacha fez 2, Lucas Barbosa e John completaram o placar. Em Caxias do Sul, Juventude perdeu por 3-0 para o Santos, os 3 gols do Neymar, que tá salvando o Santos. O Santos também saiu da zona de rebaixamento. Bahia 2, Sport 0. Rodrigo Nestor e Luciano Juba fizeram os gols do Bahia. O São Paulo venceu o Internacional por 3-0. Gols de Sabino, Mike e Luciano. E colocaram o Colorado na zona de rebaixamento. Ele não depende mais de si para não ser rebaixado, hein? Difícil missão do Inter. Atlético Mineiro 0, Palmeiras 3. Flaco Lopes, Alan e Luigi fizeram os gols do Palmeiras. E o Flamengo, campeão brasileiro de 2025, venceu o Ceará por 1-0, gol de Samuel Lino. Aí o Flamengo, campeão brasileiro. Daqui a pouco tem várias notícias do Flamengo campeão aqui pra vocês. Na quinta, no caso ontem, o Cruzeiro empatou com o Botafogo em 2-2. O Cruzeiro estava ganhando de 2-0, o Botafogo foi buscar o empate no finzinho do jogo. Christian e Matheus Pereira fizeram os gols do Cruzeiro, Marçal e Alex Telles de pênalti no final fizeram para o Botafogo. Classificação completa, Flamengo campeão brasileiro, 78 pontos, Palmeiras vice-líder 73, Cruzeiro terceiro 70, Mirassol na Libertadores, fase de grupos, hein? Com 66, quarto lugar, já garantido quarto lugar, ninguém tira mais. Fluminense em quinto 61, Bahia sexto e Botafogo em sétimo 60. São Paulo oitavo lugar com 51. Depende de um empate para poder ficar no G8 e aí torcer para Cruzeiro ou Fluminense, né, ganharem o título da Copa do Brasil e aí ele consegue uma vaga para a Libertadores. Red Bull Bragantino ainda na briga, matematicamente, tem 48 pontos, está em nono lugar. Corinthians em décimo, Grêmio em 11º, ambos com 46, já garantidos na Sul-Americana.
Vasco 12º, Atlético Mineiro 13º, ambos com 45. O Santos subiu para 14º lugar com 44, saindo da zona de rebaixamento. Ceará em 15º e o Fortaleza, que também saiu da zona de rebaixamento, 16º lugar com 43. Neste momento, cairiam em 17º Vitória com 42, 18º Internacional com 41, situação bem delicada. Juventude em 19º com 34 e o Sport em último lugar com 17. Juventude e Sport já estão na segunda divisão. Vamos ver as outras duas equipes que cairão na rodada deste fim de semana. Copa do Brasil Sub-20, semifinais, jogos de volta. O IAP perdeu para o América Mineiro por 5-2 em casa, havia perdido já o primeiro jogo por 1-0. América Mineiro na final da Copa do Brasil Sub-20. O adversário do América Mineiro será o São Paulo, que venceu nesta quinta-feira o Atlético Mineiro por 3-0, revertendo o placar que havia perdido por 1-0. América Mineiro e São Paulo disputarão o título da Copa do Brasil Sub-20 em jogo único, ainda local a ser designado. Paulistão Feminino, semifinais, jogos de volta. Palmeiras e Ferroviária empataram em 1-1. Palmeiras havia vencido o primeiro jogo por 2-0 e está na final. E o Corinthians venceu o São Paulo de virada por 2-1. Havia já vencido o primeiro jogo também por 2-1. Palmeiras e Corinthians decidirão o Paulistão Feminino. Premier League, rodada 14, jogos a partir de terça-feira aqui, ó. Terça-feira, Bournemouth 0, Everton 1. Fulham 4, Manchester City 5. O Manchester City estava ganhando 5-1, o Fulham foi lá, diminuiu, mas o City ainda ganhou o jogo. Smith Rowe, Iwobi e Chukwueze com 2 gols fizeram para o Fulham. Haaland, Reinders, Phil Foden 2 gols e Berg contra fizeram para o Manchester City. Newcastle e Tottenham empataram em 2-2. Bruno Guimarães e Gordon fizeram para o Newcastle e o Romero, o zagueiro, fez os 2 gols do Tottenham. Na quarta, o Arsenal venceu o Brentford por 2-0 com gols de Merino e Saka. Brighton 3, Aston Villa 4. Burnley 0, Crystal Palace 1. Wolverhampton 0, Nottingham Forest 1. Gol do Igor Jesus, primeiro gol dele pela Premier League. Leeds United 3, Chelsea 1. Bignol, Tanaka e Calvert-Lewin fizeram para o Leeds United e o Pedro Neto fez o gol do Chelsea. Liverpool e Sunderland empataram em 1-1. Mukiele contra fez para o Liverpool e Taubi fez o gol do Sunderland. Na quinta, Manchester United e West Ham empataram em 1-1. Dalot fez o gol do Manchester United e Magassá fez o gol do West Ham. Classificação, os 10 primeiros para você. Arsenal líder, 33 pontos. Manchester City vice-líder com 28. Aston Villa em terceiro com 27. Aston Villa e Arsenal vão se enfrentar neste sábado num jogão. Chelsea em quarto lugar, 24. Crystal Palace em quinto e o Sunderland em sexto lugar, bela campanha com 23. Brighton sétimo, Manchester United oitavo e Liverpool em nono com 22. E o Everton é décimo colocado com 21 pontos. Pela Championship, jogo atrasado da rodada 6, um jogo realizado na terça-feira, Blackburn 1, Ipswich Town também 1. La Liga, jogos antecipados da rodada 19, porque vai ter a Supercopa, né, da Supercopa da Espanha, né? Na terça, o Barcelona venceu o Atlético de Madrid no clássico por 3-1 de virada. Rafinha, Dani Olmo e Ferran Torres fizeram os gols do Barcelona. Baena fez para o Atlético de Madrid. Na quarta, o Atlético Bilbao perdeu em casa para o Real Madrid por 3-0. Gols de Mbappé, 2 gols dele e Camavinga. Copa do Rei, fase 32 avos de final. Na terça, Ebro 3, Osasuna 5. Numancia 2, Mallorca 3. Portugalete 0, Alavés 3. Navalcarneiro 2, Getafe também 2. Na prorrogação, o Getafe venceu por 1-0. São só alguns jogos, tá? Como são 32 avos de final, seriam muitos jogos, né, para poder colocar aqui, né? Então, na quarta, Antoniano 1, Vídea Real 1. Na prorrogação, esse resultado na prorrogação, né, o tempo normal 0-0. Nos pênaltis, Vídea Real venceu por 5-3. Ciudad Cieza 0, Levante 1. Ourense 2, Girona 1. Ourense se classificou eliminando Girona. Reus 0, Real Sociedad 2. Torrent 1, Betis 4. Antony distribuiu assistência a rodo nesse jogo. Na quinta, Baleares 1, Espanhol 0. Leganés 1, Albacete 2. Classificado. Real Ávila 1, Raio Vallecano 1. Na prorrogação, Raio Vallecano venceu por 1-0. Cartagena 1, Valência também 1. Na prorrogação, Valência venceu por 1-0. Extremadura 1, Sevilha 2. San André 1,
Celta de Vigo 1, resultado da prorrogação. Nos pênaltis, o Celta de Vigo venceu por 7-6. Copa da Itália, oitavas de final. Na terça, a Juventus venceu a Udinese por 2-0. Palma contra e Locatelli fizeram os gols da Juventus. Na quarta, Atalanta 4, Genoa 0, classificado Atalanta. Napoli 1, Cagliari também 1. Nos pênaltis, o Napoli venceu por 9-8 e se classificou. A Inter goleou o Venezia por 5-1. Diouf, Espósito, Marcos Thuram 2 gols e Boni fizeram para a Inter. Sagrado fez o gol do Venezia. Inter classificada. Na quinta, o Bolonha venceu o Parma por 2-1, se classificando, e a Lazio venceu o Milan por 1-0, gol de Zacanha. Lazio na próxima fase. Copa da Alemanha, oitavas de final. Na terça, o Hertha Berlim goleou o Kaiserslautern por 6-1. O Borussia Mönchengladbach perdeu em casa para o São Paulo por 2-1. O Borussia Dortmund perdeu para o Bayer Leverkusen por 1-0, gol de Masa, então o Borussia Dortmund está eliminado da Copa da Alemanha. O Leipzig venceu o Magdeburg de virada por 3-1, Nusa e Baumgartner, 2 gols fizeram para o Leipzig. Gnaka fez o gol do Magdeburg. Na quarta, Bochum 0, Stuttgart 2, Freiburg 2, Darmstadt 0, Hamburgo 1, Holstein Kiel também 1, o resultado da prorrogação, o tempo normal foi 0-0. Nos pênaltis, o Holstein Kiel venceu por 4-2 e está classificado. E para fechar, Union Berlim 2, Bayern de Munique 3, classificado Bayern de Munique para as quartas. Kerfeld fez os 2 gols do Union Berlim. Ansah e Diogo Leite fizeram 2 gols contra, né? O Ansah e o Diogo Leite foram ambos gols contra. E Kane fez para o Bayern de Munique. Eredivisie, rodada 14, o jogo que foi adiado, né, por conta do festival pirotécnico do Ajax, que deu problema, e aí o jogo foi realizado sem torcedores na terça-feira. O Ajax venceu o Groningen por 2-0. Copa da Liga Portuguesa, quartas de final, o Porto perdeu para o Vitória de Guimarães por 3-1, então o Porto está eliminado, o Vitória de Guimarães está na semifinal, vai enfrentar o Sporting. A outra semifinal será entre Benfica e Braga. Pela Liga das Nações Feminina, final, a Espanha venceu a Alemanha por 3-0, Espanha campeã da Liga das Nações Feminina. Vamos para um rápido intervalo, já voltaremos com muitas notícias do futebol, especialmente do Flamengo, campeão brasileiro de 2025. Não sai daí. Visionária Esportes. Voltamos com o Visionário Esportes e vamos para muitas notícias aqui para vocês, começando com Flamengo campeão brasileiro de 2025, pela 9ª vez em sua história, após vencer o Ceará por 1-0 no Maracanã com um gol de Samuel Lino. O título concretiza uma temporada histórica. O time conquistou também a Copa Libertadores da América, o Estadual e a Supercopa, repetindo o ano de 2019. Segundo a análise da imprensa, o Flamengo recorreu ao DNA do clube, elenco estrelado, regularidade e domínio absoluto durante todo o brasileiro. A torcida compareceu em peso, mais de 73 mil torcedores, e com festa terminou a temporada em alto estilo. Na verdade não terminou porque ainda tem o Mundial, o Intercontinental, né? Então tem bastante, ainda tem o Intercontinental. Bruno Henrique, ídolo do Flamengo, cogita se aposentar ao fim de 2026, quando vence seu contrato com o clube. Aos 35 anos ele disse, logo após a conquista do Campeonato Brasileiro: o meu desejo é terminar aqui no Flamengo. Acho que esse momento está chegando ao fim. BH soma 17 títulos pelo clube, entre Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, Supercopa e estaduais, e foi peça importante na nova era de ouro rubro-negra iniciada em 2019. Apesar do plano declarado, pessoas próximas afirmam que ele ainda pode repensar a decisão, especialmente dependendo de recuperação física e propostas. Com a camisa rubro-negra, ele já disputou 341 jogos, marcou 110 gols e entregou 53 assistências, números que reforçam sua importância na história do clube. Mas aí tem o outro lado. A Justiça do Distrito Federal torna Bruno Henrique, atacante do Flamengo, réu por estelionato, acolhido por maioria o recurso do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. A acusação se refere à suposta manipulação de aposta. Ele teria forçado um cartão amarelo em jogo de 2023 para beneficiar parentes e outros apostadores. Além de Bruno Henrique, foram denunciados também seu irmão, uma cunhada e outras 6 pessoas, todos agora respondendo criminalmente. A pena prevista para estelionato é de 1 a 5 anos de prisão. Para fraude esportiva, já aceita anteriormente, vai de 2 a 6 anos.
O tribunal recusou o pedido de fiança de R$ 2 milhões, mas não impôs medidas cautelares. O atleta continua livre e a defesa já anunciou que vai recorrer. Felipe Luiz declarou que pretende permanecer no Flamengo em 2026. Se depender de mim, estou renovado, afirmou após a conquista do Brasileirão 2025. Apesar do desejo, o treinador admitiu que a renovação não depende apenas dele, apontando como entrave o calendário intenso e a falta de tempo para negociar com a diretoria. Felipe disse que se sente feliz no clube e que sua família também está adaptada ao Rio, fatores que pesam a favor de uma continuidade. A diretoria, por sua vez, já manifestou interesse em estender o vínculo, mas até o momento a extensão não foi formalizada. O Flamengo vai antecipar sua ida ao Catar para disputar a Copa Intercontinental da FIFA. Por isso escalou o time sub-20 sob o comando do técnico Bruno Pivetti para enfrentar o Mirassol na última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O duelo originalmente previsto para domingo foi oficialmente antecipado para sábado, dia 6, às 6h30 da tarde no estádio Maião, no interior paulista. A mudança atende o pedido do clube, que quer dar tempo à delegação principal para adaptação no Catar. A viagem está marcada para a tarde de sábado. Assim, o jogo com o Mirassol será cumprido com garotos da base. O elenco profissional parte rumo ao Mundial. Com o título do Campeonato Brasileiro da Série A 2025, o Flamengo passa a ser simultaneamente o atual campeão de 5 competições oficiais: Copa Libertadores da América, Campeonato Brasileiro, Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca e Copa do Brasil. 4 desses troféus vieram em 2025. A Copa do Brasil data de 2024, o que marca um momento atípico de domínio pleno no futebol nacional. O feito sob o comando do técnico Felipe Luiz simboliza uma fase de ouro, com o clube acumulando conquistas em praticamente todas as frentes: estadual, nacional e continental. Há ainda a possibilidade de ampliar a marca, caso o Flamengo conquiste a Copa Intercontinental no Catar, o que elevaria o número de torneios simultâneos detidos pelo clube. Vamos agora ao Palmeiras. O Palmeiras dominou o Atlético Mineiro e venceu por 3-0 na Arena MRV, com gols de Flaco Lopes, Alain e Luigi, quebrando um jejum de 6 jogos sem vitórias no Brasileirão. Apesar da vitória, o clube viu o título escapar, com a vitória do Flamengo no mesmo dia. O Brasileiro foi decidido e o Verdão termina o ano sem conquistas. O técnico Abel Ferreira expressou revolta com a expulsão do lateral Piquerez, que foi expulso após revisão do VAR aos 44 minutos do primeiro tempo. Chamou a punição de uma vergonha, questionando o critério da arbitragem, mesmo com domínio e desempenho consistente durante a partida. Abel criticou o calendário e reforçou a frustração da temporada, destacando que, para ele, o ano do Verdão termina como sem títulos, embora mantenha orgulho pelo trabalho realizado. O Palmeiras encerra a temporada em segundo lugar na Série A com 73 pontos. Bom desempenho no papel, mas insuficiente diante da hegemonia rubro-negra em 2025. O Botafogo entrou em contato pelo atacante Johan Carboneiro hoje no Internacional, manifestando interesse para a temporada 2026. Carboneiro, de 26 anos, está emprestado pelo Racing e o Inter não deve exercer a opção de compra ao fim do contrato. A pedida para sua aquisição gira em torno de 4 a 6 milhões de dólares, aproximadamente 21 a 31 milhões de reais. Na temporada 2025, Carboneiro disputou 37 partidas com 7 gols e 2 assistências, embora não marque a 8 jogos. Até o momento, o interesse do Botafogo está em fase de sondagem. Não há definição sobre o avanço da negociação. O Internacional chega à 38ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A com apenas 28% de probabilidade de se salvar do rebaixamento, segundo projeções do modelo do Gato Mestre do GE.com. Já o Santos possui cerca de 98% de chance de permanecer na elite após vitória recente que elevou seu saldo e reduziu drasticamente o risco de queda. A matemática reforça o drama colorado. Para escapar, o Inter precisa vencer seu duelo na última rodada e ainda torcer por combinações de resultados envolvendo outros clubes ameaçados. Já o Santos precisa apenas de um empate ou que rivais diretos não pontuem. Situação confortável, embora não definitiva. A reta final promete emoção, 2 vagas e muitos cenários em aberto.
Abel Braga, técnico do Internacional, defendeu-se hoje após a repercussão negativa de uma frase com teor homofóbico. Quem perde um filho não é homofóbico, usada para justificar crítica à camisa rosa do clube. No entanto, o clube vive crise. Com a derrota por 3-0 para o São Paulo, segue no G4 e depende de combinação de resultados para evitar o rebaixamento. Braga admitiu que não deveria ter feito comentário, alegando ter relatado uma brincadeira de treino e disse já ter pedido desculpas. Ele também mencionou a perda do filho como forma de provar que não nutre preconceito, um argumento que gerou ainda mais controvérsia e questionamentos sobre sua liderança no momento decisivo, no contexto de instabilidade técnica e institucional no clube. A Polícia Rodoviária Federal confirmou um ataque de membros de uma organizada do Santos contra torcedores do Internacional na BR-101 no Espírito Santo, durante a madrugada. O confronto ocorreu quando vans de colorados retornavam para o sul após o jogo contra o São Paulo. Testemunhas relataram emboscada, depredação de veículos e agressões, obrigando torcedores a buscarem abrigo em um posto da região. A Polícia Rodoviária Federal precisou intervir e dispersou o grupo suspeito, que fugiu antes da identificação formal. Até o momento não há registro de feridos graves. O caso deve ser encaminhado à polícia local, que deve solicitar imagens e depoimentos para avançar na investigação. No clássico momento de tensão pela permanência, Neymar assumiu o papel de herói. Marcou os 3 gols na vitória por 3-0 sobre o Juventude, praticamente assegurando a permanência do Santos na elite. Com o triunfo, o Peixe chegou a 44 pontos, 2 acima do primeiro time fora da zona de rebaixamento, e dependerá apenas de si no próximo jogo contra o Cruzeiro no domingo. Mesmo jogando com dores no joelho e atuando no sacrifício, Neymar resgatou o protagonismo que o santista esperava e justificou a confiança do clube na reta final. Com esse desempenho decisivo, cresce também a expectativa sobre o futuro do atacante na Vila Belmiro. Seu contrato vai até 31 de dezembro e se prolongará o vínculo em 2026. Vamos aguardar. O técnico Juan Pablo Vojvoda se emocionou após a vitória por 3-0 do Santos sobre o Juventude, que deixou o clube a apenas 1 ponto da permanência na Série A. Apesar da comoção, Vojvoda fez questão de manter os pés no chão, lembrando que ainda será necessário somar mais pontos para alcançar o objetivo. Ele destacou que a vitória não apaga as dificuldades enfrentadas pela equipe e que o trabalho e a responsabilidade seguem. O triunfo, embalado pela atuação decisiva de Neymar, dá fôlego à equipe, mas Vojvoda reforça: missão só será cumprida quando a classificação estiver matematicamente garantida. O técnico Jorge Sampaoli negou que a reserva de Hulk tenha sido motivada por sua reclamação pública sobre esquema tático. Quando eu tenho algo a dizer a alguém, digo diretamente, não pela imprensa. Segundo Sampaoli, a decisão de começar o jogo contra o Palmeiras com outro centroavante foi motivada por critérios técnicos e físicos, com opções consideradas mais frescas, não por qualquer desavença. Apesar disso, a declaração pública de Hulk após a derrota para o Fortaleza, onde reclamou de sentir-se sozinho no ataque, de jogar de costas para o gol, gerou debate sobre desgaste na relação entre atleta e treinador. Sampaoli afirmou que conversou em particular com o atacante e considerou o episódio encerrado, ressaltando que prefere que qualquer discussão seja feita longe dos microfones, diretamente. Com isso, ele tenta resguardar o ambiente do time, afirmando que escalações e escolhas no ataque seguem futebolisticamente definidas, sem envolver posicionamento midiático. O Atlético Mineiro, a pedido do técnico Jorge Sampaoli, iniciou sondagens para 2026 e consultou a situação dos meias Gerson, atualmente no Zenit, e Claudinho, no Al-Sadd. As conversas são apenas informativas. O clube busca entender valores e condições, sem tratativas avançadas até o momento. A dificuldade maior está no preço pedido pelos clubes, cerca de 20 milhões de euros por cada jogador, valor elevado que complica um acerto. Dentro da diretoria, há a avaliação de que outro alvo, o atacante Germain Bertrami, seja mais viável financeiramente. O lateral esquerdo Lucas Piton, do Vasco da Gama, sofreu uma entorse no joelho esquerdo na derrota por 2-0 para o Mirassol, e exames confirmaram lesão no ligamento colateral medial. Por conta disso, Lucas Piton está fora da semifinal da Copa do Brasil 2025 contra o Fluminense. O clube informou que a lesão não chegou a ser classificada como grave, não houve ruptura de ligamento, mas ele não jogará mais em 2025. Como substituto, a tendência é de que o uruguaio Pumita Rodrigues assuma a lateral esquerda nas próximas partidas.
O Vasco acertou a renovação de contrato com o volante Jair até dezembro de 2026, com opção de extensão automática por mais um ano. O novo acordo foi assinado mesmo com o Jair se recuperando de uma grave lesão no joelho, cirurgia recente e tempo de retorno estimado apenas para o meio do ano que vem. A medida atende também a obrigações legais. O clube precisava estender o vínculo para o período em que o jogador estará em reabilitação. Com isso, o volante continua oficialmente ligado ao clube durante todo o processo de recuperação. O meia Lúcio Acosta rapidamente encontrou seu espaço no Fluminense desde a chegada do técnico Luiz Ubeldia. As trocas de passes, visão de jogo e participação decisiva em gols já o transformaram no maestro do time. Nos últimos jogos, Acosta foi responsável por assistências importantes e presença ativa na criação de jogadas, conduzindo o ataque e organizando ofensivas com naturalidade. Contra o Grêmio, ele deu assistência para o gol decisivo, reforçando sua adaptação e sendo elogiado pela entrega e integração com o elenco. Seu estilo de jogo, mesmo com a estatura modesta, evidencia inteligência tática e capacidade de decisão, elementos que fazem dele peça-chave na reta final da temporada. O São Paulo depende só de si para garantir o 8º lugar no Campeonato Brasileiro de 2025. O empate contra o Vitória na última rodada basta. Com a vitória por 3-0 sobre o Internacional, o tricolor chegou aos 51 pontos e abriu vantagem de 3 sobre o Red Bull Bragantino, seu principal rival pelo 8º lugar. Se terminar em 8º, o clube ainda precisará torcer. A vaga na Copa Libertadores da América só virá se um dos finalistas da Copa do Brasil 2025 for campeão. Aí o G7 vira G8 e o São Paulo garante a pré-Libertadores. O meio-campista Luiz Gustavo, aos 38 anos, decidiu estender sua carreira por mais uma temporada e seguirá jogando em 2026. Apesar do contrato com o São Paulo vencer em 31 de dezembro de 2025, o volante optou por continuar ativo, embora o futuro exato, mesmo clube ou outro, ainda não esteja definido. A decisão veio após reflexões pessoais, e ele entende que em 2025, marcado por problemas de saúde como tromboembolismo, não representou seu real potencial. A Justiça do Trabalho condenou o Corinthians a pagar cerca de R$1.100.000 ao atacante Jonathan Cafu por recolhimento atrasado de FGTS, relativo ao período em que esteve vinculado ao clube, de 2020 a 2023. Jonathan Cafu havia pedido cerca de R$2,5 milhões, incluindo multas e demais direitos, mas a sentença atendeu apenas aos valores do FGTS. A decisão é de primeira instância e ainda pode ser contestada pelo clube. Esse é mais um entre diversos litígios trabalhistas recentes enfrentados pelo Corinthians, que já responde a outras condenações por calote de FGTS. O Shakhtar Donetsk rejeitou a proposta do Corinthians para renovar pelo 4º empréstimo consecutivo do volante Maicon, encerrando o ciclo de cessões ao clube paulista. Os ucranianos impuseram duas condições: venda definitiva por cerca de 2 milhões de euros ou quitação imediata de cerca de 1 milhão de euros em dívidas referentes aos empréstimos anteriores, algo que o Corinthians não cumpriu. Com isso, o Timão terá de decidir se tenta compra em definitivo, compensa parte da dívida com outros jogadores, direitos econômicos ou busca alternativas no mercado. A recusa põe em xeque o planejamento do clube para 2026, já que o volante, além de ser peça de meio campo, exerce papel importante como liderança no elenco. Vamos para um rápido intervalo, já voltamos com notícias de outros clubes brasileiros, além das informações sobre o sorteio da Copa do Mundo de 2026, que será realizado hoje lá nos Estados Unidos. Não sai daí! Visionária Esportes. Voltamos com o Visionário Esportes, vamos para mais notícias dos outros esportes aqui, ó. O Bahia alcançou 60 pontos com a vitória por 2-0 sobre o Sport e atingiu a segunda maior pontuação da história entre clubes nordestinos numa edição do Campeonato Brasileiro da Série A na era dos pontos corridos, ficando atrás apenas do Fortaleza 2024. A marca supera de Vitória 2013 e de Sport 2015, consolidando o ano de 2025 como o melhor da história do esquadrão no Brasileirão. Esse recorde histórico também coincide com o fato de o Bahia ter seu melhor aproveitamento como mandante da Série A em 2025, destaque de seu ano. Thiago Carpini confirmou nesta quinta-feira que não permanecerá no Juventude para 2026. Segundo o técnico, mesmo após conversas com a diretoria, o acerto não se concretizou. A decisão teria sido pautada por um planejamento de carreira pessoal e não por questão financeira ou de desempenho. Sua despedida oficial ocorrerá na última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A 2025 contra o Corinthians.
Em 21 jogos nesta segunda passagem pelo clube, Carpini registrou 6 vitórias, 5 empates e 10 derrotas, um aproveitamento de 36,5%. O desligamento ocorre logo após a confirmação do rebaixamento do Juventude à Série B, um contexto que também influenciou o encerramento do vínculo. Patrocínios master de bets nas camisas dos clubes do Campeonato Brasileiro da Série A dispararam. Em apenas 2 anos, o montante passou de 496 milhões de reais em 2023 para cerca de 1 bilhão 117 milhões de reais em 2025, alta de 125%. Hoje, 18 dos 20 clubes da elite usam casas de apostas como patrocinadoras principais. Setores tradicionais como bancos, indústria alimentícia e farmacêutica foram praticamente substituídos. O Flamengo detém o maior contrato do país. Sua camisa Master rende cerca de 268 milhões de reais em 2025, o maior valor já pago a um clube no Brasil. Analistas apontam que o fenômeno se deve ao grande poder de investimento das casas de apostas e ao caráter homogêneo do mercado, mas muitas marcas optam por queimar dinheiro em visibilidade, algo inviável para empresas tradicionais. O zagueiro Paulo Miranda, acusado de forçar cartões amarelos a mando de apostadores na operação penalidade máxima, encaminhou pedido ao Superior Tribunal Federal para trancar sua ação penal. Ele se apoia na recente decisão da Corte que concedeu habeas corpus a Igor Cariús. O STF entendeu que forçar cartão amarelo não basta para configurar crime de manipulação esportiva, por não haver prova de influência sobre o resultado da partida ou do torneio. No voto vencedor, os ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli consideraram a conduta atípica para os efeitos penais, embora a punição possa seguir na esfera esportiva. A defesa de Paulo Miranda argumenta que seu caso é praticamente idêntico ao de Cariús e por isso requer a mesma absolvição judicial. Por falar em Igor Cariús, o atual lateral esquerdo do Sport Recife pediu para sair do clube, mesmo com o contrato renovado, ao alegar que recebeu propostas de outras equipes para 2026. A saída ganha força após o Supremo Tribunal Federal arquivar a ação penal contra ele por suposta manipulação de jogo. A corte entendeu que forçar cartão amarelo não configura crime, embora a conduta possa ser punida na esfera esportiva. Apesar de tê-lo considerado apto a atuar, o momento conturbado e as ofertas externas teriam levado o atleta a optar por mudança de clube, o que indica que ele dificilmente permanecerá no esporte em 2026. Vamos às notícias do mercado do futebol internacional, né? O empresário Tony Bloom, dono do Brighton, foi formalmente acusado no dia 3 de dezembro de liderar um esquema secreto de apostas em partidas de futebol com suposto lucro de cerca de 600 milhões de libras, o equivalente a 4 bilhões e 200 milhões de reais. A denúncia foi apresentada por um ex-funcionário da empresa de consultoria de apostas controlada por Bloom, Star Lizard, que afirma ter direito a milhões de libras em lucros nunca repassados. O processo tramita no Tribunal Superior de Londres e levanta suspeita de usos de contas offshore, algumas ligadas a terceiros investigados por lavagem de dinheiro, para driblar restrições impostas pela Football Association. Apesar de Bloom ter recebido autorização da FA desde 2014 para atuar com apostas, com a condição de não apostar em jogos do próprio clube ou da Premier League, a acusação sustenta que o esquema continuava operando de forma clandestina e possivelmente violando as regras vigentes. A repercussão é grande no futebol europeu e internacional, com potenciais implicações éticas e regulatórias para o Brighton e a cúpula do esporte em geral. Vamos só ver esse caso, hein? Ex-Botafogo, Igor Jesus marcou seu primeiro gol na Premier League, de cabeça aos 27 minutos do segundo tempo na vitória por 1-0 do Nottingham Forest sobre o Wolverhampton, fora de casa. Em entrevista após o jogo, ele disse que o gol teve um sabor especial, justamente por se tratar da sua estreia com o Rede balançando na competição, e ainda render 3 pontos importantes ao time. Enquanto isso, a torcida inglesa reagiu positivamente à atuação, exaltando sua presença aérea e o caráter decisivo do lance. O empresário John Textor acusou dirigentes do Lyon e de outros clubes da Ligue 1 francesa de praticarem um conluio para evitar que atletas como Igor Jesus, Thiago Almada e Luiz Henrique atuassem pelo clube francês. Segundo ele, porque a ascensão do Lyon ameaçaria interesses de outros times,
ameaçaria o interesse de todos os times. Textor afirma que o que está em jogo são os efeitos esportivos de um modelo de clube múltiplo, coordenado por sua holding, que teria gerado incômodo aos rivais ao promover subidas rápidas do Lyon na tabela. Ele também rebate acusações de transferências fantasmas e questiona os débitos que o Lyon reclama junto ao Botafogo. Segundo Textor, a dívida seria, na verdade, do Lyon. O ex-atacante Lubo Penev, ídolo do Valência e do Atlético de Madrid, luta contra um câncer renal em estado avançado e precisa arrecadar cerca de 1.800.000 reais, aproximadamente 300 mil euros, para custear o tratamento. Jogador de destaque nas décadas de 90 e do início dos anos 2000, Penev vem recebendo apoio de ex-clubes e de entidades do futebol, que iniciaram uma campanha de arrecadação com o objetivo de viabilizar a cirurgia necessária. O caso reacende a mobilização solidária no futebol internacional, com torcedores e ex-companheiros clamando por doações. Rafael Varane, ex-zagueiro do Real Madrid, revelou que viveu um período de depressão ao chegar ao clube espanhol aos 18 anos. Ele relatou que treinava o tempo todo, jogava pouco e fora de campo sentia solidão e vazio. Não queria ir para casa, era depressão. Varane admitiu que na época achava que esse sofrimento fazia parte do preço a pagar pelo sucesso no futebol. Mesmo depois de conquistar seu sonho, títulos da Champions League Mundial com a seleção, ele disse que o pós-vitória de 2018 foi especialmente duro. Hoje aposentado, Varane defende a importância da saúde mental no esporte e participa de campanhas que buscam desestigmatizar a vulnerabilidade entre atletas. Lionel Messi afirmou em entrevista recente que Pep Guardiola é único e tem algo diferente, definindo o ex-técnico do Barcelona como o melhor que já teve. Messi destacou a capacidade de Guardiola de ver o jogo de outra forma, preparar cada partida e transmitir com clareza suas ideias aos jogadores. Segundo o argentino, o sucesso do treinador vai além dos troféus. Não é só por vencer, mas pela maneira como suas equipes jogam. Referência ao estilo característico que implantou em clubes como Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City. Vamos ao outro lado. O ex-jogador Yaya Touré reacendeu a rixa com Pep Guardiola e disparou ao definir o treinador como uma cobra. Não vejo um homem, vejo uma cobra. Touré lembrou que sofreu com a falta de oportunidades no Barcelona, mesmo depois de brilhar na Copa do Mundo de 2010, e que quando foi chamado de volta, sua mulher reagiu duramente. Ele também criticou a nova fase sob Guardiola no Manchester City. Trataram-me como lixo, afirmou. Para Touré, o ressentimento continua latente, mesmo anos depois da saída do clube. Vamos às notícias do sorteio da Copa do Mundo. O sorteio da Copa do Mundo 2026 mobiliza lendas de outras modalidades. Tom Brady, da NFL, Shaquille O'Neal, da NBA, Wayne Gretzky, da NHL e Aaron Judge, da MLB, serão assistentes no evento desta sexta-feira, dia 5, no caso hoje, em Washington. Brady ficará responsável por sortear o pote 1, de onde sai a bolinha com o nome do Brasil. Já O'Neal, Gretzky e Judge farão a distribuição dos potes 2, 3 e 4, respectivamente. O sorteio definirá os 12 grupos da Copa, que pela primeira vez reunirá 48 seleções. O sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026 será realizado hoje, em Washington, nos Estados Unidos. As 48 seleções classificadas serão divididas em 12 grupos, A a L, cada um com 4 equipes, uma sorteada de cada um dos 4 potes. Como os potes funcionam? O pote 1 reúne os 3 países sede, Estados Unidos, Canadá e México, mais as 9 seleções mais bem ranqueadas mundiais, incluindo o Brasil. Os potes 2, 3 e 4 contêm o restante das seleções, ordenadas segundo o ranking. Os mais fortes vão ao pote 2 e os mais fracos, inclusive os classificados via repescagem, ao pote 4. Regras adicionais garantem equilíbrio e diversidade geográfica. Cada grupo terá, em regra, no máximo um time por confederação, salvo a exceção da Europa, que pode ter no máximo 2 times por grupo. Além disso, os países sede já têm grupos fixos. México no grupo A, Canadá no grupo B e Estados Unidos no grupo D. A divulgação dos locais e horários dos jogos será feita no dia seguinte ao torneio, com todos os 104 jogos agendados nos Estados Unidos, México e Canadá. Erling Haaland liderou a Noruega no retorno da seleção à Copa do Mundo da FIFA de 2026, desencadeando a volta após 28 anos longe da competição. Com campanha perfeita nas eliminatórias, 8 vitórias e 8 jogos, a Noruega garantiu a vaga com uma goleada histórica sobre a Itália por 4-1 em Milão.
Haaland marcou 2 gols decisivos no segundo tempo. Durante a campanha classificatória, o atacante de 25 anos acumulou 16 gols, sendo o artilheiro absoluto das eliminatórias europeias e marcando em todas as partidas disputadas. Para muitos na Noruega, Haaland é visto como uma cobra no ataque, letal e imprevisível. Se movimenta, então, bum! Definiu um ex-atacante histórico da seleção. Agora, com o país garantido no Mundial de 2026, o sonho norueguês reacende, com expectativas de que a equipe, com Haaland na frente, possa surpreender e deixar sua marca no torneio. A Band deixará de transmitir o Campeonato Carioca a partir de 2026, encerrando o ciclo de 3 anos seguidos exibido estadual. Com isso, a Globo avança para negociar a exclusividade dos direitos de transmissão junto à Brax, a empresa que administra os direitos comerciais do torneio. A decisão da Band seria motivada pelo baixo retorno publicitário obtido na edição de 2025, segundo reportagens. Se o acordo se concretizar, Globo deve concentrar a transmissão do Carioca 2026 em todas as suas plataformas, TV aberta, canais de esporte e pay-per-view. O atacante Yuri de Carvalho, do Goitacás, revelou que atuar com tornozeleira eletrônica atrapalha bastante. Apesar disso, ele continua em campo. Participou da final da Série B2 do Campeonato Carioca no último domingo e pode ser campeão mesmo sob monitoramento judicial. O clube e a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro afirmam que não há impedimento regimental para o uso da tornozeleira. O regulamento permite atuação mesmo com o dispositivo. Internamente, pessoas próximas ao clube dizem que o equipamento atrapalha, mas não impede o jogador de atuar. O caso reacende o debate sobre ressocialização e acompanhamento judicial no esporte. Yuri cumpriu pena por tráfico de drogas e saiu da prisão em 2025, seguindo em regime aberto. O futebol é apresentado pelo clube como oportunidade de recomeço. Para a Ferge, o futebol pode cumprir papel social maior do que apenas esportivo. Caso o Goitacás conquiste o título, a história de Yuri será vista como um marco de inclusão fora dos padrões habituais do esporte. O árbitro Ramon Abate Abel, um dos principais nomes da nova geração da arbitragem brasileira, obteve efeito suspensivo do STJD e está autorizado a retornar aos gramados, enquanto o processo segue em andamento. A decisão derruba de forma temporária a punição aplicada anteriormente e permite que ele volte a ser escalado normalmente nas competições nacionais. Eita. A CBF estuda criar um grupo técnico para avaliar a qualidade dos gramados no futebol brasileiro após a forte pressão de jogadores contra os campos sintéticos. Atletas como Neymar, Thiago Silva e Gabigol assinaram um manifesto pedindo o fim do piso artificial, alegando maior risco de lesões. A proposta de veto aos sintéticos, incluída no plano de fair play financeiro do Brasileirão, foi rejeitada pela entidade, que considerou o tema fora de contexto. Agora a CBF quer tratar a questão de forma técnica, discutindo padrões, segurança e certificações, tanto para gramados naturais quanto para artificiais. A criação do grupo indica que o tema seguirá em debate, mesmo sem mudança imediata nas regras. O Náutico anunciou a contratação de Robinho, ex-Cruzeiro e Palmeiras, para integrar sua comissão técnica a partir da temporada de 2026, atuando como auxiliar dos treinadores Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos. Aos 38 anos, Robinho transita oficialmente para a área técnica após encerrar sua carreira de jogador. Ele defendeu o Brusque em 2025. Sua missão no Timbu será especialmente voltada à estrutura ofensiva, com a expectativa de trazer experiência e liderança para impulsionar o setor de ataque do clube. A apresentação está marcada para o início da pré-temporada no CT do clube, com o objetivo de preparar o time para os desafios da Série B, Copa do Brasil e Copa do Nordeste em 2026. O técnico Guto Ferreira confirmou que não comandará o clube do Remo na temporada de 2026, encerrando a negociação que estava em andamento. Fontes indicam que o treinador pode retornar ao Internacional, clube onde já teve passagens anteriores e mantém boa relação com a diretoria. A saída do Remo foi definida após o técnico receber propostas mais vantajosas, alinhadas ao seu planejamento de carreira e também devido a divergências em relação a reforços e orçamento para a próxima temporada. O Remo, devido a divergências em relação a reforços e orçamento para a próxima temporada, segue em busca de um novo comandante, com a diretoria avaliando nomes de experiência na Série B e no cenário nacional.
O Criciúma anunciou a contratação do ex-jogador Éder, de 39 anos, como novo diretor de futebol. Éder, que encerrou a carreira recentemente, acumula passagens por clubes como São Paulo, Vitória e o próprio Criciúma, e chega para estruturar a gestão esportiva e a montagem do elenco para a temporada de 2026. O foco do novo diretor será integrar a base ao profissional, supervisionar contratações, reforçar a equipe técnica e implementar políticas de desenvolvimento de atletas no clube catarinense. A diretoria do Criciúma destaca que a experiência de Éder como jogador de elite será fundamental para fortalecer a competitividade do time na Série B e demais competições de 2026. O Botafogo de Ribeirão Preto inicia a preparação para o Paulistão 2026, enfrentando o período reduzido de planejamento e treinos, já que o calendário da equipe ainda depende da definição de reforços e ajustes administrativos. O clube busca reforçar o elenco e organizar a logística de pré-temporada, mas o tempo curto preocupa comissão técnica e diretoria, que tentam conciliar treinos, amistosos e viagens antes da estreia oficial. Apesar do desafio, a direção aposta na estrutura do clube e experiência da comissão técnica para iniciar a competição com competitividade, garantindo que os atletas cheguem em boas condições físicas e táticas para o campeonato estadual. Vamos para um rápido intervalo, já tem notícias da Superliga masculina e feminina de vôlei, tem notícias do basquete e outros esportes. Não sai daí. Visionária Esportes. Voltamos com o Visionário Esportes e vamos para as notícias dos outros esportes para você aqui, ó. O Minas venceu o Osasco por 3-2, com parciais de 25-21, 24-26, 25-21, 14-25 e 15-10, mantendo-se líder da Superliga Feminina com 23 pontos. No outro duelo, o Barueri superou o Tijuca por 3-2, com parciais de 25-20, 25-21, 23-25, 19-25 e 15-9, conquistando pontos importantes na tabela. Com os resultados, o Minas segue líder isolado, enquanto as demais equipes se revezam nas posições intermediárias da competição, que segue bastante equilibrada nesta temporada. O Sada Cruzeiro manteve a liderança da Superliga masculina ao vencer o Praia Clube por 3-1, com parciais de 25-21, 24-26, 25-20 e 25-19, chegando a 26 pontos. Na quarta-feira, o Monte Carmelo derrotou o SESI por 3-1, com parciais de 19-25, 25-20, 25-21 e 25-23, enquanto o Minas superou o Juiz de Fora por 3-0, placares de 25-21, 25-22 e 29-27. Já o Goiás venceu o Joinville por 3-2, com parciais de 22-25, 25-18, 25-20, 22-25 e 15-12. A competição segue equilibrada, com o Sada Cruzeiro isolado na liderança e os demais times brigando pelas posições intermediárias. A seleção brasileira de basquete se mantém no top 10 do ranking mundial masculino da FIBA, ocupando a 10ª posição com 725,5 pontos, segundo a atualização mais recente, divulgada nesta quinta, dia 4. A permanência entre as 10 melhores se deve aos resultados recentes da equipe, especialmente ao título da FIBA America Cup 2025 e o bom desempenho nas eliminatórias da Copa do Mundo. A lista segue liderada pela seleção dos Estados Unidos, com seleção da Alemanha, Sérvia, França, Canadá entre os 5 primeiros. Esse retorno ao top 10 representa um marco importante para o basquete masculino brasileiro, algo que não ocorria desde março de 2021. No novo Basquete Brasil Caixa 2025-2026, a quarta-feira teve vitória do Franca sobre o Corinthians por 80-71, com destaque para David Jackson, autor de 16 pontos. O Pinheiros bateu o Flamengo por 83-67, com David Sloan marcando 21 pontos. Na quinta-feira, o paulistano superou o Botafogo por 101-77, com Leonardo Demétrio se destacando com 18 pontos. O Osasco foi derrotado pelo Mogi por 93-68, com Dikembe e André anotando 19 pontos. O Rio Claro perdeu para a Unifacisa por 85-78, com destaque para o venezuelano Johanner Cifontes, que marcou 22 pontos. Por fim, o Brasília venceu o Fortaleza por 105-90, com Lucas Santana contribuindo com 17 pontos. Os líderes são o Flamengo e o Minas, com 11 vitórias e 2 derrotas.
Pela NBA, nesta quarta-feira, o San Antonio Spurs superou o Orlando Magic por 114-112, com De'Aaron Fox brilhando, 31 pontos e lances decisivos no fim da partida. O Portland Trail Blazers também ganhou, 122-110 sobre o Cleveland Cavaliers, com Deni Avdija marcando 27 pontos. Por fim, o Dallas Mavericks venceu o Miami Heat por 118-108, com o novato Cooper Flag liderando com 22 pontos. Agora vamos do outro extremo, né? O veterano Chris Paul foi oficialmente dispensado pelo Los Angeles Clippers na madrugada desta quarta-feira. Ele próprio comunicou nas redes sociais: "Acabei de descobrir que estou sendo mandado para casa." A dispensa surpreende, já que Paul havia voltado à franquia para sua temporada final na NBA, vestindo a camisa dos Clippers pela segunda vez. Nessa temporada, em 16 jogos, ele vem registrando médias modestas de 2,9 pontos e 3,3 assistências em cerca de 14 minutos por partida. Segundo a diretoria do clube, não se trata de uma punição pessoal. A decisão foi tomada como parte de uma reestruturação da equipe diante do mau início da temporada. A saída marca o fim inesperado da passagem final de um dos maiores armadores da história da liga. No cenário da NBA, várias trocas seguem como possibilidades reais até a trade deadline, e analistas apontam 7 operações como forte chance de acontecerem. Algumas delas, um possível destino para Ja Morant seria o Sacramento Kings, troca sugerida como blockbuster. Outro movimento especulado: Lauri Markkanen pode sair de onde estiver para reforçar uma franquia em busca de versatilidade ofensiva. Há rumores de que o Atlanta Hawks trabalhe trocas para ajustar o elenco. A meta seria reforçar a defesa e aliviar o excedente de jovens jogadores. Esse panorama reforça que a janela de negociações segue quente, com equipes buscando equilíbrio entre competitividade imediata e projeção para o futuro. Pela Euroleague desta quinta-feira, o Real Madrid venceu o Anadolu Efes por 81-75, com destaque para Mário Rezonja, com 22 pontos. O Mônaco atropelou o Paris por 125-104, a maior pontuação em tempo regulamentar da história recente da competição, com Elie Okobo brilhando com 26 pontos. O Partizan superou o Bayern de Munique por 92-85, com Dwayne Washington Jr. anotando 22 pontos na virada na segunda metade. O duelo entre Olympiacos e Fenerbahçe foi adiado devido às fortes chuvas que atingiram Atenas. A seleção brasileira feminina de futsal goleou a seleção japonesa por 6-1 pelas quartas de final da Copa do Mundo Feminina de 2025, garantindo vaga nas semifinais. O Brasil dominou o confronto desde o começo, abrindo o placar aos 4 minutos com gol de Emily. O time ampliou com Ana Luísa e Emily voltou a marcar, fechando o primeiro tempo com ampla vantagem. No segundo tempo, mesmo com menor ritmo, o Brasil controlou o jogo e confirmou a classificação. Com o resultado, o Brasil vai enfrentar a seleção espanhola de futsal feminino na semifinal, com data marcada para hoje. A seleção brasileira de handball feminino venceu a Coreia do Sul por 32-25 no Mundial Feminino de 2025. O Brasil manteve 100% de aproveitamento. Com essa, soma 4 vitórias consecutivas no torneio. A central Bruna de Paula foi eleita a melhor da partida, com 3 gols e participação importante na articulação ofensiva brasileira. Com o resultado, as brasileiras lideram o grupo 4 com 6 pontos e ficam muito próximas de garantir a classificação às quartas de final. O brasileiro Fabrício Andrade, campeão peso galo do One Championship, defende seu cinturão nesta sexta-feira contra o mongol Enk-Orgil Batakur, em luta marcada para o One Fight Night 38. Em entrevista recente, Andrade revelou que fez seu primeiro camp na academia Fighting Nerds, em São Paulo, onde foi bem recebido por colegas como Caio Borralho e o treinador Pablo Sucupira, e afirmou que o período agregou muito ao seu estilo de luta, especialmente na trocação. Segundo ele, o trabalho no camp elevou sua confiança tanto no grappling quanto na trocação, que considera fundamental diante do estilo versátil do adversário. Apesar de estar vivendo fora do Brasil, alternando entre Tailândia e Rússia, Andrade busca manter o máximo de treinos possíveis, mas afirma que pretende passar o maior tempo que conseguir com a família em solo nacional. Kayla Harrison disse que um possível duelo com Ronda Rousey seria dinheiro fácil, caso ela volte ao MMA, em um comentário feito durante participação no Ariel Helwani Show.
Harrison argumenta que se House optar por lutar boxe com Kate Taylor, isso faria sentido, mas se for lutar MMA, para ela tá valendo. Ela reconhece que House a venceu 2 vezes no judô quando era mais jovem, mas destaca que a época tinha 13 anos, o que para ela dá um peso diferente. Harrison também admitiu que a ideia de enfrentar House parece poética demais para escrever, pela carga simbólica de um reencontro entre 2 medalhistas olímpicas. O Grande Prêmio de Abu Dhabi de 2025 promete uma decisão histórica da Fórmula 1, com 3 pilotos, Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri, vivos na briga pelo título. Norris lidera com 408 pontos, seguido por Verstappen com 396 e Piastri com 392, diferença de apenas 16 pontos entre o primeiro e o terceiro. Para conquistar o título, Norris precisa terminar ao menos em terceiro lugar ou ficar à frente dos 2 rivais, independentemente do desempenho deles. Verstappen só assume o topo se vencer a corrida e Norris terminar em quarto ou pior, dependendo também de Piastri. Já Piastri precisa vencer em Abu Dhabi e torcer para que Norris termine em sexto ou pior, combinando com o resultado modesto de Verstappen. A última vez que a Fórmula 1 teve 3 ou mais pilotos com chance de título na corrida final foi em 2010, tornando esse desfecho raro e imprevisível em 15 anos. O inglês Lando Norris declarou que, mesmo liderando o campeonato antes de Abu Dhabi em 2025, ele não pediria ao companheiro de equipe Oscar Piastri para ceder posição e facilitar sua conquista do título, embora admitisse que ajudaria caso os papéis estivessem invertidos. Ele justificou dizendo que a decisão não depende só dele e que depende de Oscar permitir, ressaltando que não considera justo exigir esse tipo de sacrifício para definir o campeão. Norris enfatizou o valor da integridade esportiva e afirmou que se o título couber a outro piloto por méritos próprios, estará tudo bem. Se Max vencer, então parabéns para ele e seguimos para o próximo ano. A Cadillac vai inovar sua estreia na Fórmula 1, revelando o layout do seu carro de 2026 em um comercial exibido durante o Super Bowl 60, marcado para 8 de fevereiro. A equipe, que será a 11ª do grid, confirmou que os pilotos serão Valtteri Bottas e Sérgio Pérez. A estratégia visa aproveitar o alcance gigantesco do Super Bowl, evento que atinge mais de 120 milhões de espectadores, para apresentar a nova marca e se posicionar forte desde o primeiro momento. O carro será revelado oficialmente antes já de os testes da temporada começarem, com testes privados previstos entre janeiro em Barcelona e fevereiro no Bahrein, e estreia da Cadillac marcada para o GP da Austrália 2026. A Haas anunciou que a partir de 2026 passará a ter o nome oficial TGR Haas F1 Team, com o título de patrocinador Master assumido pela Toyota Gazoo Racing, divisão de automobilismo da Toyota. A mudança consolida a parceria técnica iniciada em 2024, agora ampliada para naming rights, e formaliza a entrada da Toyota de volta à Fórmula 1, embora como parceira da Haas, mantendo o motor e a caixa da Ferrari. Com o acordo, programas como Testing of Previous Car passam a ser chamados de TGR Haas Driver Development Program, com foco no desenvolvimento de pilotos, engenheiros e mecânicos sob a marca Toyota. A nova pintura do carro de 2026 será apresentada em 23 de janeiro, antes dos testes privados no circuito de Barcelona, marcando oficialmente a fase TGR Haas. A Fórmula 1 se prepara para se despedir do DRS no GP de Abu Dhabi 2025. A prova marcada para este fim de semana será a última em que os pilotos usarão o sistema. O DRS, introduzido em 2011, permitia uma aba móvel na asa traseira para reduzir a resistência do ar e facilitar ultrapassagens. Com as novas regras de 2026, o sistema será substituído por aerodinâmica ativa e um impulso extra de energia para o carro perseguidor, oferecendo mais equilíbrio nas disputas. Ou seja, o GP de Abu Dhabi marca o fim de uma era e o início de uma nova fase da Fórmula 1, com ultrapassagens acontecendo por estratégia e mais tecnologia, em vez da tradicional abertura da asa traseira. Vamos para um rápido intervalo, já voltamos com notícias de outras categorias da velocidade, tem MotoGP, tem outros esportes e também a agenda esportiva do dia de hoje. Não sai daí! Visionária Esportes. Voltamos com o Visionário Esportes! Daqui a pouco tem a agenda esportiva do dia, hein? Mas vamos às outras notícias, as últimas notícias aqui dos outros esportes, começando com a Fórmula E.
O piloto brasileiro Felipe Drugovich protagonizou uma ação inusitada nesta quarta-feira, dia 3. Dirigiu um carro da Fórmula E, o novo modelo Gen 3 Evo, na pista de pousos e decolagens do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, como parte da divulgação do São Paulo E-Prix 2025. A manobra histórica, inédita para o aeroporto mais movimentado do país, serviu para mostrar a potência e a aceleração do carro elétrico. O Gen 3 Evo vai de 0 a 100 km por hora em apenas 1,86 segundos. A ação celebra a parceria entre a Fórmula E e o aeroporto, anunciando Guarulhos como o aeroporto oficial do evento, e acende as expectativas para o E-Prix no sambódromo do AMB em São Paulo, marcado para o fim de semana. O alemão Mick Schumacher, filho de Michael Schumacher, explicou que um dos principais motivos para assinar com a Hall Letterman Lanigan Racing para a temporada 2026 da IndyCar Series foi a busca por uma corrida pura e direta, mais centrada na pilotagem e no desempenho individual, algo que ele acha mais compatível com seu perfil após anos entre Fórmula 1 e categorias de endurance. Schumacher também destacou que a transição para monopostos americanos representa para ele a chance de retomar a carreira de titular em uma categoria de alto nível, algo que estagnou depois que não conseguiu uma vaga com a Cadillac. Com o número Cadillac na Fórmula 1. Com o número 47, em homenagem à sua família, ele afirmou que conseguiu, no teste com a RLL em Indianápolis, evidenciar não apenas desempenho, como também boa relação com a equipe, o que reforçou sua convicção de que decidiu o plano B ideal para sua carreira. O jovem brasileiro Eduardo Barrichello, o Dudu, assinou com a Heart of Racing Team para disputar a temporada completa de 2026 da IMSA Sports Car Championship na classe GTD, ao volante de um Aston Martin Vantage GT3 Evo número 27. Ele fará sua estreia na temporada já nas 24 horas de Daytona e ao longo do ano correrá ao lado de pilotos como Tom Gamble, Zachary Hobbiton e Mattia Drudi. Após passagem pelo Mundial de Endurance, onde competiu na classe LM GT3 e conquistou pódio no evento disputado em Interlagos em 2025, Dudu aposta na IMSA como o próximo passo da sua carreira. A Ducati anunciou que a apresentação da sua moto oficial de 2026 para a MotoGP acontecerá em 19 de janeiro de 2026. Os pilotos confirmados com as motos serão Marc Marquez e Francesco Bagnaia, dupla da equipe oficial da Ducati. A revelação da moto marca o início oficial da temporada para a fábrica de Borgo Panigale e antecede os testes de pré-temporada já programados para 2026. Shohei Ohtani vai defender novamente a seleção do Japão no World Baseball Classic de 2026. Ele confirmou sua participação oficialmente. O jogador, 4 vezes eleito MVP na Major League Baseball e vindo de uma temporada extraordinária em 2025 pelo Los Angeles Dodgers, chega para reforçar o Japão na tentativa de conquistar o bicampeonato. No WBC anterior, em 2023, Ohtani foi peça-chave, com rebatidas decisivas e também como arremessador, sendo eleito o MVP do torneio e ajudando o Japão a levantar o título. A confirmação dele dá ao Japão um enorme impulso rumo ao torneio de março de 2026. O Japão se firma como um dos favoritos desde já. O Brasil já sabe onde e quando vai enfrentar o Canadá pela primeira rodada dos qualificatórios da Copa Davis 2026. O duelo será disputado no Doug Mitchell Thunderbird Sports Center em Vancouver, no Canadá, nos dias 6 e 7 de fevereiro de 2026. A equipe brasileira, comandada por Jaime Oncins, vai com o jovem João Fonseca como principal aposta, após garantir a vaga ao superar a Grécia nos playoffs. O Canadá entra como mandante, com liberdade para definir o piso da quadra, o que costuma dar vantagem aos anfitriões. Se o Brasil vencer, avança para a segunda rodada dos qualificatórios, programada para setembro de 2026, com vaga, em caso de novo triunfo, para a fase final a ser disputada em novembro. A seleção brasileira de judô vai disputar o Grand Slam de Tóquio neste fim de semana, nos dias 6 e 7 de dezembro de 2025, em Tóquio, no Japão. O Brasil estará representado por 5 atletas: William Lima, 66 quilos, Guilherme Schmidt, 81 quilos, Marcelo Gomes, Rafael Macedo, 90 quilos e Rafael Buzacarini, 100 quilos. As disputas terão transmissão ao vivo pelo canal oficial de judô, transmissão prevista para sábado e domingo.
A equipe brasileira de bobsled, comandada por Edson Bindilatti, conquistou a vitória no evento Foreman da quarta etapa da Copa América de Bobsled 2025-2026, realizada em Park City, nos Estados Unidos. O trenó, formado por Bindilatti, Davidson de Souza, Edson Martins e Rafael Souza, completou as duas descidas com um tempo de 1 minuto, 36 segundos e 87 centésimos, garantindo o primeiro lugar na prova. Com o resultado, o Brasil reforça sua campanha com uma classificação para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, mantendo o sonho vivo de representar o país no gelo novamente. E chegamos à agenda esportiva do dia de hoje, 5 de dezembro de 2025. Nossa fonte é sempre o site ondeassistir.net.br. Às 2 da tarde tem o sorteio dos grupos da Copa do Mundo 2026. Vai ter transmissão na Globo, no SBT, na GETV no YouTube, FIFA Plus, Sport TV e N Esportes. Vamos acompanhar aí, ver o grupo do Brasil e os demais grupos, né? Futebol alemão, 2h30 da tarde tem Bundesliga, segunda divisão com Fortuna Düsseldorf e Schalke 04, transmissão no canal Gold e na OneFootball. Às 4h30 tem campeonato alemão, primeira divisão, né? Mais 05 e Borussia Mönchengladbach, canal Gold, X Sports e OneFootball. Vai ter La Liga, futebol espanhol, 5 da tarde tem Oviedo e Mallorca, transmissão no Disney Plus. 2 da tarde tem campeonato turco com Galatasaray e Samsunspor, transmissão da ESPN 4. 15 para as 4 tem campeonato holandês, segunda divisão, ADO Den Haag e Emmen, com transmissão no canal do YouTube Carlos Salvador. 4 da tarde tem segunda divisão francesa com Le Mans e Amiens, transmissão do Sportnet. 5 da tarde tem Ligue 1 francesa, Lille e Olympique de Marseille, jogão, hein? Na Cazé TV. 5h15 da tarde tem o clássico português Benfica e Sporting, transmissão na ESPN 4. Futebol feminino saudita, 2h15 da tarde tem Al Ahly e Al Qadsiya, com transmissão no canal Gold. Tá rolando agora a Copa do Mundo Feminina, vamos torcer lá, Copa do Mundo Feminina de futsal. Brasil e Espanha é a semifinal, transmissão na Cazé TV e no FIFA Plus. Basquete, 7h30 da noite tem NBB com Franca e São José, transmissão na ESPN 2. 9 da noite tem NBA com Boston Celtics e Los Angeles Lakers, aí clássico tradicional na Prime Video. 11h30 da noite tem Oklahoma City Thunder, que vai fazer uma campanha sensacional. E Dallas Mavericks, transmissão no Prime Video também. Vôlei, 6h30 da tarde tem Superliga Feminina de Vôlei com Brasília e Mackenzie, transmissão no Sport TV 2. No mesmo horário tem Sorocaba e Maringá, transmissão na VBTV. 9 da noite tem Bauru e Flamengo, com transmissão no Sport TV 2. Futevôlei, Liga Nacional, transmissão da Liga Nacional, Brasil e São Paulo, transmissão no Sport TV 2, às 5 da tarde. Às 6 da tarde tem Santos e Sport no Sport TV. 7 da noite tem Vasco e Botafogo, também no Sport TV. 8 da noite, Goiás e Cruzeiro, Sport TV. 9 da noite, Atlético Mineiro e Grêmio. Aonde? Sport TV. E 10 da noite tem Vitória e Corinthians, no Sport TV também. 11h30 da manhã, Copa do Mundo Feminina de Handball, transmissão de Angola e Brasil pela Cazé TV, na X Sports e no Sport TV 2. 4h30, pela mesma competição, tem República Tcheca e Noruega, no mesmo grupo do Brasil, tá? Transmissão do Sport TV 3. Esportes a motor, tá rolando agora a classificação da Fórmula 2 do GP de Abu Dhabi, transmissão do Band Play, band.com.br, Band Esportes. Tá rolando também o Treino Livre 2, né? Agora há pouco, transmissão dos mesmos canais. 4h30 da tarde tem o GP de São Paulo de Fórmula E, Treino Livre. YouTube, do Grande Prêmio e Esporte na Band. Band Play, band.com.br, Band Esportes. 6 da tarde tem BSB Fight 2, luta, card principal, transmissão no YouTube do Metrópolis. 9 da noite tem boxe com Nazareno Morel e Nicolas Hara, transmissão na ESPN 4. 11 da noite tem o Grande Prix Judô no Japão, Sport TV 3 e canal Combate. Golfe, 2 da tarde tem a World Champions Cup com dias 2 na ESPN 3. 11h30 da noite tem o Australia Open, terceira rodada, transmissão do Disney Plus. E assim, minha gente, vamos chegando ao final de mais uma edição do Visionário Esportes. Que alegria ter compartilhado esse tempo com você, unindo esporte, fé e reflexão para encerrar a semana com o coração fortalecido. A palavra que nos acompanha hoje está em Salmos, capítulo 24, versículo 1.
Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Hoje falamos sobre um ambiente dominado por Deus, não como um lugar perfeito, mas como um espaço guiado pela presença, pela paz e pela direção do Senhor. Quando reconhecemos que tudo pertence a Ele, nossos passos ficam mais firmes, nosso coração mais tranquilo e nossas decisões mais claras. Ambiente dominado por Deus é aquele em que Ele governa pensamentos, atitudes e caminhos. É onde a ansiedade perde força, a esperança cresce e a confiança se torna mais forte do que qualquer desafio. Que você termine este dia com essa certeza. Quando Deus domina o ambiente, Ele também transforma resultados, renova forças e abre portas que antes pareciam impossíveis. Você pode ouvir a reprise do programa de hoje, às 6 da tarde, e também acompanhar o programa pelas suas plataformas digitais favoritas, Spotify, Deezer, Amazon Music e YouTube Music. O programa também está sendo transmitido pela Luar Rádio Web e Nossa Rádio Vida, ambas de Teresina, no Piauí, pela Rádio Sonora, da cidade de Ilhota, em Santa Catarina, nas frequências AM 1100, FM Ondas Curtas, e pela Londrina Web Rádio, da cidade de Londrina, no Paraná. Eu sou Manuel Rodrigues, agradeço de coração pela sua companhia e desejo a você um dia abençoado, com paz, direção e a presença de Deus dominando cada ambiente da sua vida. Se Ele quiser, segunda-feira às 9 da manhã a gente se encontra de novo. Até lá!